Prefeito Carlos Eduardo Miller anunciou que a Prefeitura de Montenegro trabalha com a expectativa de um déficit de 20 milhões para esse ano. Márcio, da onde vem esse rombo? Na verdade, ainda é muito cedo para dizer exatamente de onde surgiu esse déficit todo, né? Mas existem algumas explicações que podem ser buscadas lá já desde o início do ano. Já no ano passado havia uma previsão de que, em função da retração da economia, a arrecadação de impostos ela não seria a mesma do ano anterior. Então, estima-se uma queda bastante brusca na arrecadação no retorno do ICMS para o município. A própria crise também provocou uma queda na arrecadação dos impostos municipais, como o IPTU e o ISSQN, e as taxas, né? O que acontece normalmente? Quando a pessoa está em dificuldade financeira, a primeira coisa que ela deixa de pagar é o imposto. Por quê? Porque a legislação ela é bastante lenta no sentido de cobrar. Então hoje um contribuinte que deve o IPTU, por exemplo, ele vai ter a primeira consequência desse débito daqui a 5 anos, quando ocorrer a execução fiscal. E aí então ele vai ter uma nova oportunidade via judicial de dizer, olha, eu posso pagar tanto por mês e fazer uma nova negociação com a prefeitura. Então, de certa forma, era esperado já que houvesse uma queda na arrecadação também dos impostos próprios. Há também, por outro lado, um aumento na despesa com o pessoal. A implantação do novo plano de carreira do funcionalismo no final de 2015, ela acabou resultando num gasto muito maior do que foi inicialmente projetado. Se previa em torno de R$300 mil por mês a mais na folha, e depois se constatou que esse valor é bem maior do que isso. Então a soma de tudo isso está produzindo então essa expectativa de déficit de 20 milhões. Deixar bem claro que essa é uma estimativa, né? Que há ainda a possibilidade do valor ser um pouco menor. Uma das medidas para melhorar essa situação nas contas seria o lançamento de um novo refis. Como que isso iria funcionar? Na verdade, o prefeito Carlos Eduardo Miller ele já encaminhou para a Câmara de Vereadores essa semana o projeto estabelecendo então um novo refis até o dia 31 de dezembro desse ano. A Câmara precisa aprovar esse projeto, mas eu acredito que não vai haver grandes problemas nesse sentido, até porque os vereadores têm demonstrado bastante interesse em colaborar com o Executivo diante do momento grave das contas públicas, né? O refis, se o texto original que foi para a Câmara for aprovado, ele vai permitir o parcelamento de todos os débitos dos contribuintes em até 60 meses, 5 anos, com o perdão integral das multas que incidem sobre esses débitos e a redução de até 60% nos juros resultantes também sobre esses débitos para quem fizer a quitação à vista. Tem um detalhe só, as parcelas elas não podem ser inferiores a R$100. Então, supondo que uma pessoa tem um débito de R$6 mil, ela vai poder parcelar esse débito em 60 vezes de R$100. Então, é uma forma que o município está encontrando para buscar pelo menos uma parte da dívida ativa e tentar minimizar um pouco esse déficit. Logicamente, a arrecadação não deve chegar aos 20 milhões que está sendo esperado, mas se conseguir atingir metade disso ou pouco menos até, já vai ser um grande ganho diante de um ano tão difícil como está sendo esse ano de 2017. A instituição do turno único esse ano também é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade bastante concreta. Também ao longo dessa semana, durante essa reunião com os vereadores, o prefeito anunciou então a decisão do Executivo em encaminhar um projeto para a Câmara nos próximos dias, implantando o turno único nos meses, provavelmente dezembro, janeiro e fevereiro. Isso ainda está em aberto. Mas ele funcionaria um pouco diferente dos anos anteriores. Desta vez só trabalhariam em turno único, no caso das 7 às 13 horas da tarde, os funcionários que atuam na manutenção de estradas, na pintura, na limpeza das ruas, nos consertos de buracos, esse pessoal mais operacional. Os setores administrativos funcionariam normalmente como hoje, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 4h30. Por que isso? Qual é a leitura que a administração faz? De que esse pessoal mais operacional, se ele trabalhar das 7 até as 13, ele vai render mais do que se ele interromper a jornada dele na hora do almoço para almoçar. Aí ele vai dar aquela parada. Muitas vezes a máquina está num determinado local, o funcionário tem que voltar para o pátio com aquele equipamento, e aí acaba tendo também uma despesa de combustível, porque depois da tarde ele retorna então ao canteiro de obras. Então haveria a redução desses custos operacionais, que também gerariam uma certa economia para o município. Com relação a isso, eu já observei de alguns vereadores uma dúvida, porque se mede muito, se fala muito em redução de despesa, mas nunca ninguém parou para avaliar o impacto
da redução dos serviços ao contribuinte. Então isso aí está em aberto e provavelmente vai gerar alguma discussão na Câmara. Obrigado. É claro que o IBA segue acompanhando todo esse assunto.